seu santo templo, o Senhor está em seu santo templo, o céu, o mar e a terra, e vós guardais silêncio perante Deus. Silêncio, silêncio perante Deus. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez na casa do nosso Senhor, para louvarmos e agradecer o seu nome. Nesse momento eu convido os irmãos que curvem sua cabeça em oração de adoração a nosso Deus. Oremos, irmãos. Pai bendito, Pai amado, te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade que tu nos dás, ó Senhor, de mais uma vez estar na tua casa, te servindo, te adorando, ó Senhor Deus. Ó Pai amado, te pedimos, ó Senhor Deus, que tu aceite, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor. Que tu fale, ó Senhor Deus, através do teu Espírito Santo, os nossos corações. Possamos, ó Senhor Deus, entender que o sacrifício do teu Filho amado Jesus naquela cruz é suficiente para a nossa salvação, para, Senhor Deus, nos trazer uma intimidade, uma proximidade cada vez mais junto a Ti, ó Senhor Deus. Nos abençoa, Pai amado, e sei com tudo que vai acontecer aqui, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, vamos abrir os nossos cenários no hino de número 95, somente Cristo é Salvador, assim reconhecemos, morreu por nós e nos amou, e vida nele temos. Eu quero aproveitar e saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo em casa, adorando e louvando a nosso Deus. Nesse momento eu os convido a você a acompanhar o nosso culto, com os louvores e com as leituras, especialmente na hora da mensagem. Cantemos, irmãos, alegremente, hino número 95. Somente Cristo é Salvador, assim reconhecemos. Morreu por nós em santo amor, e vida nele temos. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humildes adoramos. Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. A Deus fazemos oração, só Ele quer e pode valer-nos na tribulação. Aos seus Deus sempre acolhe. Jesus, Jesus é
Salvador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. No santo sangue de Jesus confia todo crente. O que Ele fez na dura cruz é sempre o suficiente. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. Graça e paz, irmãos. Eu convido os irmãos para que possam se colocar de pé nesse momento e vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 64, onde faremos a leitura uníssona dessa noite do versículo 6 ao versículo 9. Os amados também que nos assistem através do YouTube da Igreja Presbiteriana, que possam também em seus lares, onde estiverem, que possam também estar acompanhando conosco essa leitura. Isaías, capítulo 64, do versículo 6 ao 9, leitura uníssona. Leamos, irmãos, todos juntos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Que Deus possa aplicar a sua palavra lida em nossos corações. Irmãos, podem sentar. E vamos nesse momento louvar o nosso Deus com o hino número 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa
as chagas pureza para o maior pecador. Há que mais algo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. A última estrofe assim diz: se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Esse é o nosso momento de confissão. Nesse momento nós vamos passar alguns momentos de oração silenciosa, e cada um de nós nesse momento vamos subir ao trono da graça, em oração, em uma conversa com o nosso Deus, sabendo que Ele é sabedor de tudo que se passa na nossa vida, mas como nós sempre falamos, que é necessário que nós nos quebrantemos diante dEle, é necessário que nós confessamos diante dEle as nossas faltas, as nossas falhas, porque sabemos que somos imperfeitos, que somos falhos, mas o grande amor do nosso Deus é algo tão gigantesco, que Ele nos acolhe, nos perdoa e nos coloca em seus braços. Nós vamos passar alguns momentos em oração de confissão. Você vai passar alguns momentos silenciosamente conversando com o Pai, que você possa nesse momento colocar exclusivamente a tua vida diante dEle, né? Como eu disse no início, mesmo Ele sabendo de tudo, porque a sua palavra diz que Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o coração de cada um de nós. Que nós possamos nesse momento estar nos quebrantando diante do Senhor em oração de confissão. E logo após eu peço a nossa irmã Diana que possa estar quebrando o silêncio em oração de confissão.
Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar nesse momento para que os irmãos se colocassem de pé. Pudéssemos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, onde nós vamos ler do versículo 18 ao 31. 1 Coríntios 18 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 31, agora. Nós vamos fazer essa leitura de modo alternado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, reparais, pois, nas vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém. Que o nosso Deus possa estar aplicando a porção da sua palavra nos nossos corações. Nesse momento os irmãos podem sentar. Nós vamos estarmos orando mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque tanto ela é luz como é lâmpada, Deus, para os nossos caminhos e nos direciona cada dia mais à tua presença, Senhor. Por isso, nesse momento, nós pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra, ela encontre morada nos nossos corações. E que a cada dia, Senhor Deus, nós possamos estar sendo direcionados, Senhor Deus, pela presença do Teu Espírito. Conduz-nos, Senhor Deus, a cada dia a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor continue abençoando grandemente a cada família representada aqui nessa noite. Que o Senhor continue a nos direcionar os passos. Pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. O Ministério de Louvor está com a oportunidade.
Graças e paz, amada igreja. Vamos nesse momento entoar alguns louvores ao nosso Deus. Só Ele, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. É Ele quem nos dá vida. E a vida sem Deus, ela não vale a pena. Nós vamos, no decorrer destes louvores, lembrar do sacrifício que um dia foi feito em nosso favor. Lembrar que o Filho único de Deus morreu em nosso lugar. Nós vamos declarar que, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvemos. A Ele a porque dele por ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. mais uma
para sempre. Amém. Glórias a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará. O Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida, me levará, me levará, Senhor.
que, independente das circunstâncias, das dificuldades que estejamos passando, nós possamos glorificar o nosso Deus, dando graças a Ele a qualquer momento, seja na alegria, seja na tristeza, porque o maior preço já foi pago por nós. Vamos louvar com alegria nesse momento, declarando: digno é o Senhor. O Senhor está sobre o trono. O Senhor é soberano. E nós iremos sempre adorá-lo. Louvemos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Tu és, Senhor. Nós iremos sempre te adorar, Pai, assim como foi o nosso louvor, Pai. Que isso seja reafirmado, Deus, dia após dia em nossas vidas, Senhor. Que independente do que a situação pareça, Senhor, nós possamos sempre olhar para o céu, Senhor, elevar nossas mãos, Senhor, porque o Senhor já venceu o mundo, Senhor. Nós cremos, ó Pai, nós confiamos em Ti, Senhor, no Teu poder, nas Tuas misericórdias, na Tua graça, Pai, no Teu sacrifício. Sê conosco esta noite, Senhor. Traz Tua palavra aos nossos corações e faz-nos, Senhor, relembrar mais uma vez esse sacrifício, Pai, através da Santa Ceia. Desde já nós te pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre esta mesa. Em nome, por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados, graça e paz. Esse é o nosso momento de ações de graças, momento de rendermos graças ao Senhor. E eu não tenho dúvida de que todos nós somos co-participantes da graça do Senhor sobre as nossas vidas e temos inúmeros motivos para render-lhes graças. A palavra do Senhor, afinal de contas, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então vamos render graças, porque o Senhor tem nos sustentado. Em especial, vamos render graças nessa noite pela vida de Gabriel Lopes, nosso querido Bel. Quero convidá-lo até aqui, que completou ano, né? Mais um ciclo aí de 365 dias, que o Senhor tem o sustentado. E se há mais alguém que completou ano também durante essa semana, o aniversário de casamento, que possa vir aqui à frente para que nós possamos estar orando. Se você tem algum motivo, e eu creio que você tem, para agradecer ao Senhor, vou pedir para que você se coloque de pé, aí no seu lugar, para que nós possamos estar orando ao Senhor, rendendo graças ao nosso Deus. E eu vou convidar o reverendo, pastor Leniberto, para estar orando. Deus querido, amado Pai, nós louvamos ao Senhor e te enaltecemos pela tua soberania, grandeza e providência. E louvamos também, Senhor Deus, porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a tua fidelidade. E bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é amor. E bendizemos porque o Senhor nos alcançou de maneira tremenda, maravilhosa, objetiva, com esse amor salvador, com esse amor redentor, com esse amor eterno. O Senhor nos diz em tua palavra, com amor eterno eu te amei. E sabemos, ó Deus, que o Senhor alcançou o teu povo, a tua igreja, com amor eterno, revelado na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. E bendizemos, ó Pai, pelas tuas bênçãos derramadas sobre a tua igreja. Sabemos que a maior delas, a salvação, através de Cristo. E bendizemos, ó Pai, porque com Cristo o Senhor também nos ofereceu, o Senhor nos concedeu muitas outras benesses. E bendizemos pela união fraterna que temos com os nossos irmãos. E agradecemos, bondoso Deus, pela tua ação bondosa. O Senhor que de maneira graciosa concedeu mais um ano de vida ao nosso irmão Gabriel. E te agradecemos, bondoso Deus, por ele. Nós bendizemos ao Senhor, porque o teu servo Gabriel tem se conduzido em conformidade com o Evangelho, tem, ó Deus, testemunhado de Cristo. Que o Senhor trabalhe cada vez mais em seu coração, livrando-o do mal, repreendendo, Senhor Deus, a ação de Satanás contra a sua vida, agindo com graça para que ele esteja também diariamente lutando contra a natureza que se inclina para o mal, e assim, ó Deus, ele possa santificar-se, ele possa glorificar ao Senhor, continuar testemunhando de Jesus àqueles que não te conhecem. Ó Deus, que através da vida de Gabriel, outras vidas possam conhecer ao Senhor. Peço que o Senhor abençoe os seus planos, os seus projetos, que o Senhor cada dia mais e mais firme os seus passos na rocha que é Cristo.
Abençoa também, ó Pai, a tua igreja, para que nós não venhamos a nos deixar anuviar pelas circunstâncias difíceis e que essas circunstâncias não nos impeçam nunca de vislumbrar, de visualizar a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia e os bons propósitos do Senhor para a tua igreja, para o teu povo. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Rogamos ao Senhor, continua a cuidar da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém. Por algum momento eu fechei meus olhos e vi, né? Num dia que o irmão Ezequias, ia se operar, e depois de alguns dias, o Senhor trouxe ele aqui na igreja, né? E naquele dia, eu estava dirigindo o culto, e eu vi ele aqui, e me alegrei muito, o irmão Kia. E Deus disse a mim que ia dar vida e vida em abundância a ele. E depois do passar dos dias, o Senhor o levou. Aí veio a pergunta que eu fiz ao Senhor: Senhor, tu disseste que ia dar vida e vida em abundância ao irmão Kia? E o Senhor me respondeu: filho, vida eterna. Amém? Vida eterna. Eu falei para você que ia dar vida e vida em abundância. Então, vida em abundância não é aqui na terra. Vida em abundância é lá no céu. E em algum momento eu fechei meus olhos aqui e vi a irmã Lucinha e o irmão Kia pegado na mão um do outro. Isso é maravilhoso. Não estão afastados, estão juntos lá no céu com o Senhor. Amém? Eu sei que a igreja chorou, a gente sentiu esses dias, mas sabendo que o Senhor dá vida e vida em abundância. Não aqui na terra, mas lá no céu, junto de Jesus. Amém? Nós possamos acreditar e confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, nesse momento, quem trouxe seus dízimos e oferta, possa trazer ao gasofilácio aqui na frente. E a palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Nós possamos verdadeiramente louvar ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E quando você estiver trazendo seus dízimos e ofertas aqui, o irmão Lucas pode cantar louvores ao Senhor. Não somente Lucas, mas todos nós. E vamos cantar de pé, amém? Vamos cantar de pé para a honra e glória do Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra. Vamos orar com o irmão Reginaldo para a honra e glória do Senhor. Amém? Graças e paz, amada igreja. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, por mais um domingo esse, que dedicamos a Ti, ó Deus, nessa Tua casa de adoração, com o intuito de louvar o Teu nome e agradecer pelos maravilhosos feitos que o Senhor nos proporciona, Pai. Sei com o pastor que vai trazer essa palavra, sei com os dízimos e ofertas que foi depositado, Senhor Deus, e com os alimentos para a evangelização. Sabemos, ó Pai, de tudo nós podemos, que Tu nos fortalece cada dia mais em espírito e em verdade. Nos fortalece essa semana, em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça que os Espíritos diz à igreja. Vamos ficar atentos à palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações através do pastor. Amém? Meus irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem poder para nos edificar, para nos exortar e também para nos consolar. É isso que o próprio apóstolo Paulo revela e direciona quando ele escreve aos Coríntios. Ele enfatiza essa tripla ou essa tríplice utilidade da palavra do Senhor. E o Senhor nosso Deus, por sua graça, pela ação do seu Santo Espírito,
possa cumprir esses propósitos em nossa vida ou em nossas vidas nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em Gênesis, no capítulo 23. Gênesis 23, para lermos todo o capítulo. Gênesis 23. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dá-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me, intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que madê pelo devido preço em posse da sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo, e também a caverna que nela está, ou que nele está. Na presença dos filhos de meu povo te dou. Sepulta a tua morta, foi a palavra de Efrom. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concorda, ouve-me, peço-te, eu darei o preço do campo, eu quero comprar. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, diante de Ti estamos, ó Pai, desejosos de ouvir a Tua palavra, desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Abre a nossa mente, sensibiliza o nosso coração, age com Teu Espírito Santo, ó Pai, em nós, para que tenhamos entendimento, para que tenhamos a cognição aguçada, e assim sendo, bondoso Deus, nós possamos assimilar a Tua palavra, o Teu ensino. Nós possamos, ó Deus, verdadeiramente nesta noite, ouvir a Tua voz.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos tratar nesta noite sobre o tema: o Senhor tem uma terra para o seu povo. O Senhor tem uma terra ou uma herança para o seu povo. O texto que nós lemos, meus irmãos, ele é precedido pela narrativa e pelo acontecimento bíblico do capítulo 22, quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaque. No texto que nós lemos, especificamente, agora Abraão, ele tem que se separar daquela que foi sua esposa por tantos anos. Então, percebamos que em circunstâncias ou em situações temporais, não muito distante uma da outra, Abraão tem que tomar decisões sérias, contundentes, assertivas, vivenciando um turbilhão de sentimentos, de angústia e de tristeza, mas obviamente sempre direcionado por Deus, sempre direcionado pela vontade do Senhor. Quando nós observamos o contexto que envolve esse texto, esse capítulo 23 de Gênesis, nós vamos verificar, meus amados irmãos, que anteriormente o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele havia ordenado a Abraão, não muito tempo deste acontecimento da morte de Sara, ou antes, não muito tempo antes da morte de Sara, o Senhor havia ordenado a Abraão que ele deveria sair de sua terra, de sua parentela, para uma terra que o Senhor haveria de mostrar. Se nós observarmos o capítulo 12 de Gênesis, nós vamos verificar isso, especialmente no versículo 6. Então, vejam, a partir desse mandamento, dessa ordenança do Senhor em relação a Abraão, obviamente, ele haveria de compreender e de viver na prática a realidade de que ele seria estrangeiro, de que ele seria peregrino em uma terra, sem direito a propriedades inicialmente. O verso 6 do capítulo 12 nos diz que atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Vejam, no capítulo 12, o Senhor afirma e diz que ele deveria sair para uma terra a qual o Senhor mostraria. E aqui no capítulo 6, ele chega nessa terra e a ênfase do autor sacro é de que nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Era a terra de Canaã. Abraão é estrangeiro, Abraão é peregrino. Mas vejam, meus irmãos, aqui no versículo 7, que o próprio Deus prometeu a Abraão dar-lhe aquela terra, bem como também a sua descendência. O verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu darei à tua descendência esta terra, a terra de Canaã, essa que Abraão estava vivenciando, que estava habitando, mas que ainda não lhe pertencia. O Senhor Deus disse a ele: eu darei à tua descendência esta terra. Diante daquela palavra, ele, Abraão, edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, percebam que o Senhor Deus fez, obviamente, promessas a Abraão, indicando inclusive a terra a qual ele haveria de conceder a Abraão, bem como também a sua descendência. Eu darei a tua descendência. É assim que termina a narrativa do capítulo, ou melhor, do versículo 7. Mas se observarmos, meus amados irmãos, o capítulo 23 de Gênesis, e vamos dar uma olhadinha,
O capítulo 23, que é o capítulo base para a nossa reflexão ou o nosso sermão nesta noite, nós vamos verificar que este capítulo, ele finaliza com a declaração: e assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. É assim que finaliza o capítulo, mostrando que Deus é cumpridor das suas promessas, mostrando, obviamente, que o Senhor Deus tem sim uma terra para o seu povo. Vamos analisar de forma mais minuciosa o texto que nós lemos. O texto nos fala, meus amados irmãos, sobre a morte de Sara, essa serva do Senhor, a preciosa mãe do povo israelita, a única cujo nome, ou a única mulher, cujo tempo de vida, melhor dizendo, está registrado nas Escrituras. O capítulo 23 inicia dizendo que Sara viveu 127 anos. Isso revela, claro, a sua importância. O narrador mostra que Sara viveu na terra de Canaã. O detalhe da informação serve para ligar essa história com a primeira promessa de Deus de dar a terra de Canaã a Abraão e a sua descendência. Quando Sara partiu para estar com o Senhor, veja, ela se encontrava já na terra de Canaã, assim como também Abraão. Nós visualizamos isso nos textos anteriores. Diante desse fato da morte, da separação estabelecida de Sara em relação a Abraão, obviamente, nós vamos perceber, queridos irmãos, que Abraão, de maneira conveniente, de forma adequada, ele lamenta, ele chora a morte da sua esposa querida, da sua esposa amada, com quem ele teve a oportunidade de viver tanto tempo, de passar e enfrentar tantos momentos, circunstâncias, alguns momentos difíceis, outros momentos, obviamente, de refrigério, bons, de tranquilidade. Mas fato é que agora a sua esposa havia partido e Abraão, de forma conveniente, repito, ele lamentou, ele chorou. Nos diz a Bíblia que existe, ou há tempo para todas as coisas. Há tempo para sorrir, mas há tempo também para chorar. E nós podemos e vivenciamos em nossa vida cotidiana circunstâncias assim. Por vezes, obviamente, nós estamos alegres, felizes, jubilosos, mas há momentos como esses, os quais nós estamos vivenciando, é momento de choro, é momento onde a gente sente a falta de uma pessoa querida. No caso de Abraão, obviamente, ele sentia a falta de Sara. Ele chorou, ele lamentou. Ele vivenciou essa circunstância de luto. Mas percebam, queridos irmãos, que essa situação não deixou Abraão inerte. Não deixou Abraão estático, estagnado, parado, sem saber o que fazer ou sem nada fazer. Abraão entende e chega a hora, obviamente, o momento de sepultar a sua esposa. Contudo, ele percebe que, embora eles estivessem na terra prometida, Abraão e Sara não tinham ainda nenhuma propriedade naquela terra. Eles não tinham adquirido nenhum alqueire de terra, nada, nem um hectare de terra. Eles ali viviam, estavam vivendo tão somente como peregrinos, não tinham conseguido ainda adquirir nenhuma propriedade. E diante disso, onde sepultar Sara?
Em que sepulcro? Em que local? E Abraão precisa lidar com esse dilema. Mas Abraão tinha em mente, bem como também no seu coração, de que ele não deveria sepultar Sara numa cova cananeia. Como seria sepultar Sara numa cova cananeia? Seria sepultá-la num local, numa propriedade que não pertencia a eles, ou a ele, que pertencia a outra pessoa, a algum cananeu. Se ele assim procedesse, como lhe foi oferecido, de forma muito rápida, a memória de Sara seria esquecida, ou Sara logo seria esquecida. Além do que, Abraão permaneceria sem nenhuma propriedade lá em Canaã. É aí, queridos irmãos, que os versos 3 ao 6 nos mostra a negociata de Abraão com os hititas para a aquisição de uma propriedade, de um sepulcro que fosse permanente. Vejam, embora sendo estrangeiro e peregrino, ou seja, sem direito à propriedade na terra, Abraão pede a possessão da sepultura. Ele queria um sepulcro perpétuo, ou seja, ele queria, na verdade, ser o proprietário de uma terra, a qual ele poderia sepultar a sua esposa. Mas, diante dessa ação de Abraão, nós vamos verificar que os hititas, revelando um amor fraterno, revelando um elo de amizade em relação a Abraão, eles estão prontos a ceder, a emprestar-lhe um local. Eles estão prontos para fazer um favor a Abraão, mas conforme disse, só lhe oferece o uso de uma de suas sepulturas. Eles não oferecem a posse, a propriedade. Diante disso, Abraão continua negociando, conversando com os povos da terra, ou com aqueles que ali residiam, com o objetivo de adquirir um sepulcro para enterrar a sua Sara. E vejam, dos versos 7 ao 11, Efron oferece sua caverna, bem como também o seu campo. Mas Abraão não se satisfaz com o empréstimo de uma sepultura. Ele já tinha escolhido o lugar e estava disposto a pagar por ele. Ele havia, obviamente, examinado aquele campo, examinado aquela terra, mesmo porque ele estava ali já há alguns anos. Ele já havia vislumbrado uma possibilidade. Os versos 8 e 9 continua a falar sobre essa conversa, sobre essa ação mercadológica ou comercial da parte de Abraão, no intuito de conseguir um local para sepultar Sara. Abraão pede a Efron só uma pequena parte de seu terreno. É a caverna que está lá no fim do seu campo, lá em Maquipela. Conforme os versos 10 e 11, Efron responde oferecendo-lhe o campo com a caverna. Não só a caverna, compra também, ou adquire também o campo. De acordo com aquilo que nós podemos aqui examinar ou verificar no texto bíblico, nós podemos até pensar que Efron estava, na verdade, querendo dar o campo, bem como também a caverna, para Abraão. Mas quando a gente examina melhor o texto e se certifica dos costumes daquela época, o Antigo Oriente Próximo, nós vamos verificar que a forma que Efron oferece fazia parte da maneira com que os cananitas, eles negociavam. De forma sutil, de maneira discreta, nós podemos até assim afirmar, ele estava
disponibilizando um campo, um local, mas para que esse campo, esse local, fosse na verdade comprado, adquirido por dinheiro. Se nós observarmos os versos 10 e 11, nós vamos verificar isso. Diz que Efron, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, a partir do interesse de Abraão em comprar aquela caverna. Ouvindo os filhos de Et, ou seja, os filhos de Et estavam ali presenciando ou testemunhando aquele negócio. Respondeu Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos que entravam pela porta de sua cidade: de modo nenhum, meu senhor, ouve-me, eu dou-te o campo e também a caverna que nela está. Essa é a fala de Efron. E ele falou: na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: porém, ou mas, entretanto, se concorda, ouve-me, peço-te, eu darei o preço do campo, eu vou pagar, toma-o de mim e sepultarei ali a Sara, a minha morta. Respondeu Efron, vejam a resposta de Efron: meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata de que este de falar diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Efron, ele prontifica-se a dar a caverna. Conforme disse, provavelmente era uma questão de cortesia oriental, aquela forma de falar em dar, quando na verdade Efron, ele está propondo uma venda, ele está propondo, obviamente, um negócio. E nós vamos perceber, queridos irmãos, nos versos 12 e 13, que Abraão aceita aquela oferta, ou aquela proposta de Efron, e recebe o campo e a caverna, mas ele insiste em pagar por elas. O verso 14 menciona, inclusive, aqui, um valor altamente inflacionado, que foi estabelecido por Efron naquela conversinha, quando ele diz: meu senhor, o que é 400 ciclos de prata entre mim e ti? Ou seja, a nossa amizade é muito maior do que esse valor do campo. Então, obviamente, Abraão compreendeu que esse era o valor pelo qual Efron queria vender a caverna de Macpela, bem como também os seus arredores. Mas conforme disse, esse valor sugerido por Efron era um valor altamente inflacionado. Porque vejam, 400 ciclos de prata por uma caverna e parte de um campo, ou um campo. Se nós observarmos, segundo Samuel 24, no versículo 24, nós vamos perceber que Davi pagou apenas 50 ciclos de prata a um homem chamado Araúna, pelo terreno que veio a ser, posteriormente, o templo de Israel. Veja, Abraão se propôs a pagar 400 ciclos de prata por uma capela e um campo, uma parte do terreno. Enquanto que Davi pagou 50 ciclos de prata, isso mais na frente, a Araúna, pelo terreno ao qual ele construiu posteriormente o templo. Melhor, quem construiu foi Salomão, na verdade, mas quem adquiriu o terreno foi Davi. Um valor altamente inflacionado, mas ainda assim Abraão se dispôs a pagar. Eu pesquisei a equivalência atual de 400 ciclos de prata, e 400 ciclos de prata correspondia na época a 45 quilos de prata, que daria equivalente a aproximadamente hoje cerca de 450 mil reais.
quase R$500 mil, né? Seria nos dias de hoje. Fato é, queridos irmãos, nós precisamos compreender que o templo, ou melhor, que o terreno, ele estava inflacionado. Ele pediu por demais, mas Abraão ainda assim aceitou. Ele comprou o terreno, pois o mesmo tinha um grande significado para Abraão. Qual era o significado? Era um pedacinho da terra prometida. Era um pedacinho da terra de Canaã, que ele estava com aquele ato adquirindo. Vejam, queridos irmãos, ele tinha um propósito, ele sabia que com aquela compra, o Senhor estava começando a cumprir o seu propósito, a sua promessa da qual ele falara. Então, Abraão, apegado obviamente à promessa do Senhor, ele age. Ele não fica estático, parado. Ele revela também, obviamente, o seu compromisso em relação ao Todo-Poderoso, a palavra de Deus. O Senhor prometeu, obviamente, Ele vai realizar, mas há situações e circunstâncias que Deus nos usa com esse objetivo de realizar a sua vontade. Ele se utiliza de homens, de pessoas, de mulheres, para realizar o seu querer, para realizar os seus propósitos. E vejam, Abraão não perdeu a oportunidade. Ele ali compra aquele pedaço de terra em Canaã. O suspense da narrativa chega ao fim. Abraão agora é o dono legítimo do campo, bem como também da caverna ali em Macpela, da caverna que pertencia anteriormente a Efron. E o autor sacro, inspirado, confirma nos versículos 17 e 18 esse negócio, que para os padrões da época tornou-se obviamente um negócio jurídico perfeito. Veja os versos 17 e 18. O que esses versos aqui descreve parece uma escritura imobiliária. Quando nos diz assim: assim, o campo de Efron, que está em Macpela, fronteiro com Mamre, veja, estabelecendo os limites, a localidade, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença de testemunhas, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta de sua cidade. Vejam, o negócio, ele foi feito, ele foi fechado. Abraão agora pode sepultar a sua esposa, Sara, na esperança de que um dia toda esta terra pertencerá à sua descendência. E os versos 19 e 20 relatam a respeito dessa ou deste sepultamento. Abraão não precisou sepultar sua esposa num jazigo cananeu, onde logo seria esquecida. Ele a pôde sepultar na sua propriedade, na terra de Canaã. Sara, a mãe de Israel, foi sepultada na própria herança, na terra prometida. Mais tarde, Abraão foi sepultado na possessão dessa terra prometida. Gênesis 25, nos versos 9 e 10. E bem depois dele, Isaac, Rebeca, Lia e Jacó. Durante séculos, meus irmãos, esse sepulcro dos antepassados em Canaã foi para Israel um testemunho silencioso de que o Senhor havia começado a cumprir a sua promessa. A promessa de dar uma terra, de dar uma pátria ao seu povo. Meus amados, nós cristãos, servos do Senhor, do nosso Deus, ainda buscamos uma pátria. O mundo onde vivemos é país estrangeiro, e justamente por isso é cheio de violência, de injustiças, de dores, de luto, de dificuldades. O apóstolo Pedro nos consola, e consola aqueles que estão sofrendo, que estão padecendo dificuldades, perseguições, dizendo que nós esperamos novos céus e nova terra, na qual habita a justiça. Vejam, Deus, Ele estava concedendo aqui a Abraão
um experimento, um adiantamento de que ele já começou a cumprir a sua promessa. Esse interesse de Abraão em comprar aquele campo distante, aquela caverna lá em Maquipela, parte de uma propriedade ali em Canaã, esses seus esforços, assim o foi porque ele compreendia que Deus estava cumprindo a sua promessa, mas que também, queridos irmãos, aquela ação de Abraão, no sentido de comprar aquele campo, estava apontando para algo maior, para algo mais profundo. Estava, obviamente, apontando para a terra que o Senhor tem para nós, o lar celestial, as bênçãos eternas do Deus Todo-Poderoso. Porque a terra de Canaã, ela prefigura essa terra melhor que o Senhor tem, obviamente, para o seu povo. Naquela circunstância, Deus deu um adiantamento ao seu servo. Da mesma maneira que ele deu a Israel um sepulcro na terra prometida, percebam, meus amados irmãos, que o Senhor Deus, ele nos deu um sepulcro vazio, como sinal de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. A ressurreição de Jesus é o adiantamento da nova criação prometida. No seu tempo, Deus nos dará uma pátria. Vejam, o que podia ser motivo para uma crise de fé na vida de Abraão, ele usa como uma oportunidade de garantir essa propriedade. Ao assegurar uma porção da terra que Deus lhe prometera, Abraão demonstra o seu inabalável compromisso com a promessa do Senhor. Diante disso, meus amados, e para finalizar, eu gostaria de transmitir ou de enfatizar rapidamente 3 verdades a partir desse texto que nós ouvimos. A primeira verdade é que a fé em Jesus Cristo nos faz viver na perspectiva de herdar a terra prometida. O Senhor tem uma terra para o seu povo. Aqui, meus amados irmãos, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. Já disse, já enfatizei, aqui nós enfrentamos dificuldades, lutas, as mais diversas. A nossa pátria, ela é celestial. Segundo, a garantia que Deus oferece ao seu povo, que herdaremos a terra, é o sepulcro vazio. Vejam, Jesus Cristo, ele ressurgiu dentre os mortos. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E, consequentemente, nos diz a palavra que nós morremos em Cristo, mas em Cristo também nós somos ressuscitados. O sepulcro vazio é esse sinal de que nós haveremos de estar para sempre com o Senhor. Em terceiro e último lugar, na vida cristã, nós precisamos demonstrar compromisso com as promessas de Deus. O Senhor tem promessas para nós, mas diante dessas promessas nós não podemos permanecer inertes, estáticos, parados. Há, obviamente, a responsabilidade nossa no sentido de agir para nos santificar, de agir no intuito de glorificar a Deus, de agir no propósito de confiando em Cristo, nos apropriar dia a dia dessas promessas. As promessas de redenção, de salvação, de vida, de perdão, de libertação da culpa que Deus em Cristo tem para o seu povo. E por fim, obviamente, a herança eterna, a terra prometida. Maquipela, aquela capela, aquela propriedade, é símbolo, queridos, é símbolo tão somente, é sinal daquilo que o Senhor tem para o seu povo, que muitos dos seus servos já desfrutam dessa bênção celestial, e que nós, em momento oportuno, haveremos também de desfrutar de forma plena dessa terra, dessa herança, dessas bênçãos do Senhor. Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Vamos dar graças a Deus, porque Ele tem uma herança para o seu povo. Ele tem uma terra prometida
para o povo que confia em Jesus, que confia e vive através de suas promessas. Senhor Deus, nós queremos te dar graças, queremos louvar o teu nome pela tua santa palavra, te bendizendo, bondoso Deus, pelas tuas promessas, te bendizendo porque o Senhor é cumpridor daquilo que fala, que diz. Pai querido, peço-te que o Senhor haja nas nossas vidas, nos dando a compreensão de que aqui neste mundo nós somos peregrinos, nós somos andantes, nós estamos de passagem. A nossa pátria não é essa, a nossa pátria é celestial. E haja, ó Deus, com teu poder em nós, para que nós não venhamos a nos apegar às coisas deste mundo, mas que nós estejamos com os lombos cingidos, estejamos, ó Pai, com a bagagem, com as malas preparadas, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos ir, nós possamos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E nos diz as Escrituras que aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado. Ó Deus, nós te bendizemos e rogamos ao Senhor, age cada vez mais em nós, para que sejamos aperfeiçoados nessa fé e glorifiquemos ao Senhor com a nossa vida aqui neste mundo passageiro, como peregrinos. Pai de amor, nós queremos também ao Senhor consagrar o pão e o vinho, consagrar para os elementos dessa santa ceia a Ti, para que ao participar, ó Deus, desses elementos, nós sejamos edificados em Cristo, renovados em nossa fé. Nós possamos, ó Deus, compreender de forma mais profunda o propósito para o qual Jesus se entregou, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Nós possamos, ó Pai, entender um pouquinho mais o significado do sepulcro vazio, que indica a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição, mostrando também que nós haveremos de ressurgir e estarmos para sempre com o Senhor. Ó Deus, nos habilita, nos capacita, para que nós possamos participar dessa ceia pela mediação de Jesus, e assim, Senhor, te glorificar mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu convido os presbíteros para que venham até a mesa. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Meus queridos, nos diz a palavra do nosso Deus, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu com seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. O pão é símbolo do corpo de Cristo, conforme nós sabemos, foi humilhado, sofreu dores terríveis e intensas, sacrificou-se em nosso favor, para nos dar vida, perdão. O apóstolo João, ou melhor, João Batista, ele já afirmou quando viu Cristo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele entregou-se como ovelha perante os seus tosqueadores. Mas nos diz a palavra do Senhor que, tendo ele sido transpassado pelas nossas iniquidades, ele se entregou e o fez voluntariamente. Se entregando na cruz, ele o fez para nos justificar, para nos remir, para nos dar a salvação.
E diz o profeta Isaías, no capítulo 53, naquele relato maravilhoso do sacrifício de Cristo, que o Senhor Jesus, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu sacrifício, ele justificará a muitos. Glória a Deus, queridos. O Senhor Jesus nos justificou. Ele nos deu vida com aquele sacrifício. Que nós possamos celebrar esse sacrifício, porque nele nós temos vida através da participação da ceia do Senhor. Tenho sempre dito que essa ceia, essa mesa é do Senhor, não é da Igreja Presbiteriana em Pombos, ou do Brasil em Pombos, é do Senhor. E assim sendo, aqueles irmãos que estão conosco, que fazem parte de outra igreja evangélica, genuinamente evangélica, já se batizou, já professou a fé, está em comunhão com Deus e com os irmãos, poderão também participar do pão e do vinho, participar da ceia do Senhor. Disse Jesus, comei dele todos. Os irmãos podem pegar e já ir participando. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Algum irmão não recebeu o pão? Disse Jesus, este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. De forma semelhante, depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E disse o Senhor: bebei dele todos. Os irmãos poderão pegar e já ir participando.
sua vida. É bom desabafar tudo que sente. Não pode desanimar, precisas suportar até o fim. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, com escravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, com escravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz, lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Algum irmão não recebeu o segundo elemento? Disse Jesus: este é o meu sangue que é dado por vós, bebei dele todos. Convido o presbítero Edmilson para que esteja orando ao Senhor, dando graças por esse momento. Querido Pai, maravilhoso Deus, quão grande é a tua misericórdia, ó Deus, quão grande é a tua bondade para conosco, Senhor. Privilégio, ó Deus, que nós temos de podermos participar da tua mesa, Senhor, relembrando, ó Deus, a tua amarga morte naquela cruz, mas muito mais do que isso, relembrando, ó Deus, que ao terceiro dia o Senhor ressurgiu entre os mortos. E por isso, ó Deus, nós temos vida, porque o Senhor se fez sacrifício por nós naquela cruz, se fez maldição por nós, tomou os nossos pecados e os levou naquela cruz. Nós sabemos que em nós não há mérito, Senhor. Nós sabemos que não há mérito nenhum em nós. Mas pelos méritos de Cristo, hoje nós alcançamos redenção, nós alcançamos salvação e fomos lavados, ó Deus, e remidos pelo teu sangue. Rendemos graças a ti, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ter essa consciência de sermos, ó Deus, eternamente gratos ao Senhor, sabendo que a dívida que era contra nós, Senhor,
de forma alguma poderíamos pagá-la. Mas o Senhor, ó Deus, se fez sacrifício por nós, pagando ali naquela cruz os nossos pecados. E hoje, Senhor, nós temos redenção através do teu sacrifício, Jesus. E nós bendizemos o teu nome. Hoje e sempre, Senhor, somos gratos a ti. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Peço que os presbíteros permaneçam aqui. Vamos abrir os nossos inários no 368. Convidar a igreja a ficar em pé. 368, despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder. 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde pelo seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Nós queremos, ó Pai, te agradecer pela oportunidade desse ajuntamento solene, esse juntamento do teu povo para adorar o teu santo nome, para exaltar ao Senhor. Ó Deus, bendizemos-te, agradecemos-te, porque em Cristo Jesus o Senhor nos uniu, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos deu o direito à vida eterna e o Senhor nos inseriu na tua família. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade e pedir ao Senhor, continua conosco, ó Pai, dando-nos a capacitação necessária para vivermos o teu evangelho, para que possamos, ó Deus, praticar aquilo que nós confessamos, a fé no Senhor Jesus. Deus querido, nos abençoa, nos concedendo uma noite de paz, de sono tranquilo, reparador. Faça com que nós possamos descansar e acordar renovados e animados para mais um dia, para mais uma semana,
onde estejamos, ó Deus, cumprindo com os nossos deveres, com os nossos afazeres, estudos, trabalhos, realizações. Abençoa, Senhor Deus, as obras das nossas mãos. Abençoa o trabalho do teu povo, que seja frutífero e que glorifique o teu nome. Pai querido, que o Senhor também nos conceda sempre graça, sabedoria, para que nos momentos oportunos nós estejamos falando a respeito de Jesus e da salvação, da vida que o Senhor Jesus veio trazer. Ó Pai, que o Senhor repreenda a ação de Satanás contra as nossas vidas, que o Senhor nos ajude para que estejamos nós nos santificando e no dia a dia também evidenciando um caráter santo, uma conduta ilibada e agradável ao Senhor, evidenciada pela paciência, pelo amor, pela moderação, pela paz, pela alegria no Espírito Santo, pelo domínio próprio. Ó Deus, nos ajuda a fazer a tua vontade. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor contemple cada um dos teus servos e servas, agindo, Senhor, com a tua boa mão, suprindo as nossas necessidades, nos ajudando, ó Pai, a superar os nossos dilemas, as nossas dificuldades, as nossas crises. Queremos, ó Pai, te pedir nesse momento, especialmente, pela vida do teu servo, nosso irmão Silas, por Sunamita, pelos demais familiares, rogando ao Senhor, bondoso Pai, que haja com a tua boa mão e que os alcance com graça, com conforto e com consolo. Que eles possam, Pai, ter a percepção do teu propósito maior, do teu objetivo maior para as nossas vidas, que é nos aperfeiçoar, que é justamente, Senhor Deus, nos conceder o lar celestial, a terra prometida, é fazer-nos alcançar a perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Faze-os enxergar, bondoso Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Abre suas mentes e corações nessa compreensão e abençoa-nos, ó Pai, enquanto igreja, para que nós possamos ser agente de consolo e conforto nesse momento de dor e tristeza que os teus servos estão sentindo e enfrentando. Continua, Pai, com a tua igreja, que o Senhor renove o teu povo, que o Senhor avive a tua obra, que o Senhor trabalhe, ó Pai, em nós, para que nós possamos, de fato, fazer o teu querer e glorificar o teu nome. Nós oramos a ti agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós, e tenha o Senhor Deus misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Assim vos abençoe, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e eternamente. Amém.